Antes de começar, eu gostaria de dar um salve para Tails the Rain Fox, Carlos Boxten, Auxilia Santos, Rai, Arthur, Gord e Tails por se tornarem membros do canal. Bom, é isso, vamos para o vídeo. Já sabemos que Dandy Sword é um jogo que tem bastante creepypasta sobre os personagens. E além de creepypasta, o jogo contém análogo horrors, que são histórias diferentes da história do jogo original, onde algumas são criadas para tentar explicar coisas do próprio jogo, como por exemplo os Twisteds, o Icor, outras são para mostrar uma história mais macabra do que o jogo normal. Bom, e além dessas, também temos as Out Dandy Sword, que são fanfics de universo alternativo, que são histórias criadas envolvendo os personagens de Dandy Sword em uma história diferente também. Hoje a gente vai ver a história de uma Out Dandy Sword chamada Dandy Sword Worms. Hoje a gente vai saber mais a descobrir a história dessa Out Dandy Sword. Mas antes de começar, se você não tem equipes para jogar Dandy Sword, entre no nosso servidor do canal para fazer runs, link na descrição. Bom, é isso, vamos para o vídeo. Bom, Dandy Sword foi uma série criada pelo canal chamado Gachaomi, onde nesse canal que contém uma série de vídeos curtos mostrando toda a história dessa série. A gente vai entender essa história vendo a parte 1 dessa série, onde um compilado de todos os shorts. A gente vai entender o que acontece na história dessa série ao longo desses vídeos. Bom, é isso, vamos resumir o compilado desse vídeo. Bom, no início dessa história, a gente pode ver que tudo se inicia com os Toons no lobby do jogo conversando normalmente, até que em um certo momento a Yata querendo doces ela entra em uma sala meio estranha, onde dentro dessa sala tem doces espalhados no chão com vermes. Logo após ela comer esses doces infectados, ela sai da sala, uma criança aparece querendo conversar com a Yata. Logo após isso o efeito dos vermes começam a tomar conta do corpo da Yata, já que ela ataca essa criança, mas felizmente os Toons conseguem impedir isso. Então Delilah aparece. Depois de descobrir o que aconteceu, Delilah prende a Yata naquela sala com aqueles doces infectados. Então os efeitos dos vermes começam a se alastrar mais no corpo da Yata, chega até um certo ponto onde ela não consegue mais se controlar. Então quando Roger abre a porta, a Yata sai como uma criatura horrenda. Começa a atacar todos os Toons deixando eles feridos, infectando eles com esses vermes. Quando o Astro e Bey chegam do elevador, tudo estava destruído. Então eles vão investigando o lugar. Os Toons que foram feridos pelas Craps estavam começando a se deformar aos poucos. Então os Toons que sobraram começam a serem atacados aos poucos. Seus corpos começam a se deformar a descontrolar. Em um certo momento é mostrado o que aconteceu com os Toons que foram infectados, como por exemplo as Craps que se tornou uma criatura completamente distorcida. Quando o Glow vai abraçar ela ataca ele tirando um pedaço da cabeça dele. O Glisten fica totalmente irreconhecível. Por fim aparece o Shimpo totalmente deformado. Sendo assim finalizando a parte 1 desse vídeo. Bom, nessa parte 1 desse vídeo a gente vê que os Twisteds são retratados aqui sendo controlados por vermes. Também mostra a ação do Icor controlando os Toons também, mas de outra maneira. Os Toons são infectados rapidamente por esse verme. Esse verme fez deformações no corpo dos Toons infectados, até ficarem completamente irreconhecíveis. Mas vamos ver agora a segunda parte dessa série a entender o desfecho de toda essa história. A gente começa com os Toons lutando e sendo atacados pelos Twisteds infectados. Eles estavam perdendo essa guerra, já que os infectados aumentavam cada vez mais se ferissem cada Toon. Enquanto isso os Sprout e os outros Toons restantes estavam tentando ao máximo criar uma cura para esse verme para assim conseguir salvar aqueles que estavam corrompidos. Então Eggson consegue criar essa cura, mas quando ele vai tentar fugir da colônia, ele acaba tendo um infarto. Então Sprout encontra o Dandy. Ele conseguiu encontrar uma cura para esse verme também. Então eles vão confrontar os infectados. Conseguem salvar alguns dos infectados. Ao longo do tempo eles vão salvando os Toons injetando a cura neles. Depois colocando eles no elevador. Então assim foi seguindo essa guerra. Então os Toons têm o plano de queimar Gardenville, por conta de que todos os objetos estavam infectados pelos vermes. Mas quando eles estavam colocando gasolina em todo o centro, a Yata aparece tirando a vida do Flight.
É logo após isso, eles conseguem queimar o centro com todos os infectados e os Toons que foram mortos e também todos os vermes, enquanto eles conseguiram fugir pelo trem do Dali para fora do centro. Sendo assim, o centro inteiro entra em chamas, acabando com todos os vermes e os Twisted infectados por eles, sendo assim finalizando essa história. Bom, pelo que entendemos sobre essa história, parece que tudo se iniciou através de alguns doces infectados com vermes que estavam no chão. A Yata comeu esses vermes. Eles começaram a agir no corpo da Yata rapidamente. Depois de um tempo, o corpo dela fica completamente distorcido. Sem controle algum. Começa a atacar todos os Toons pela frente, infectando eles também. Então, pelo que sabemos, esses vermes contêm alguns estágios de infecção, sendo o primeiro a mudança de comportamento. Também os olhos dos Toons começam a ficar vermelhos. Depois disso o corpo sofre uma mutação até deixar aquele Toon completamente irreconhecível. Para curar eles a gente precisa de uma certa cura para isso. Não sei se todos os infectados se tornam normais depois de terem sofrido mutações, mas os que estão em fase de transformação ainda, eles têm chances de voltarem ao normal. Aqueles que estão na primeira fase também conseguem voltar ao normal pelo que vimos. Nessa série o Dandy, ao invés de fazer as coisas pensando nele mesmo, ele ajuda os outros Toons, mas não sabemos o que aconteceu com Delilah, e nem com alguns Toons que tinham voltado ao normal logo após o centro pegar fogo, já que alguns dos Toons não aparecem no final depois de terem escapado do centro, mas que provavelmente eles tenham queimado junto com o centro, ou que fugiram para outra saída. No final de tudo, parece que uma cidade pegou fogo completamente por conta do incêndio de Gardenville. Enquanto isso, os Toons que sobraram fugiram provavelmente para a floresta, enquanto a cidade está em chamas. Todos os vermes e os Twisteds infectados morreram pelas chamas. Não se sabe se esses Twisteds são fortes o suficiente para aguentar o fogo, mas pelo que demonstra eles não conseguem aguentar o fogo. Já Delilah e os outros Toons que não apareceram no final provavelmente foram para outra saída e foram para outro lugar. Uma coisa que a gente vê nessa história, a reação desse verme no corpo dos Toons, já que o Icor consegue controlar os Toons através das emoções ruins dos Toons. Já esses vermes eles conseguem controlar a mente de um Toon bem mais rápido. Conseguem ficar em objetos que estão no chão. Também quando eles estão no corpo do Toon eles se multiplicam muito rápido, já que se o infectado ferir um Toon de qualquer jeito, os vermes ficam no corpo do Toon ferido e conseguem controlar esse outro Toon em questão de minutos. Mas a única diferença é que para esses vermes tem uma forma de combater eles. Já o Icor que controla a mente do Toon por completo não tem mais volta. Seria como se ele tivesse se tornado um zumbi por dentro. A gente vê que o verme consegue estar em várias partes de Gardenville. Então se um Toon tiver uma ferida mesmo pequena ele fica infectado pelos vermes. O Globe junto com o Bloat não se tornam infectados porque o Globe é de pelúcia. O Bloat é feito de tinta. Então eles não se infectaram por esse motivo, já que o Icor é o sangue dos Toons. Então sendo assim finalizando essa história, não se sabe se vai ter uma parte 3 porque por enquanto a gente tem isso sobre essa série esse fim. Então por enquanto é isso. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero bastante que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva. Bom, é isso. Obrigado por assistir.